Amém. Amados, o Sermão da Montanha, que tem maiores informações e mais detalhadas informações, está aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus, antes de iniciar o seu grande ministério, efetivamente, ele junta uma multidão na beira do mar da Galileia, no lago de Genezaré, e lá ele começa a trazer uma série de instruções, recomendações tão práticas, tão simples, que transformaram a vida de tantas pessoas, porque isto é o Evangelho. O Evangelho, ele é simples, e na sua simplicidade ele é profundo, ele é transformador. Muitas vezes os homens querem criar tantas estratégias, falar de coisas tão complexas, para mostrar talvez que são grandes mestres da palavra, conhecedores do Evangelho, e acabam perdendo-se nessa intenção. Porém, este Evangelho, ele é simples, porém profundo, genuíno e verdadeiro, e o único que pode transformar. Uma das coisas que nós jamais devemos cometer esse erro, e como eu falo de algumas dessas coisas aqui, se você um dia ver nós tomando essa postura, esse comportamento, olha, eu vou te dar um conselho bom. O dia que nós estivermos fazendo isso que eu vou dizer, não venha mais deste lugar, comece a buscar um outro lugar para você congregar. Nós não existimos para tentar, amados, explicar o que acontece lá fora na igreja. Nós não estamos aqui para tentar, não é o mundo lá fora, as doenças, as pestes, as guerras, que determinam aquilo que nós vamos trabalhar aqui dentro. O que determina o que nós vamos fazer aqui, amados, é a mudança que precisa existir em nós. Na última quarta-feira nós tivemos a oportunidade de estar visitando a igreja do pastor Daniel em São Paulo. Nós estávamos, eu não prego aqui, né? Raríssimas vezes a gente faz isso. E lá nós estávamos pregando sobre dízimo e ofertas, mas eu não tenho preocupação nenhuma em pregar sobre dízimo e ofertas, porque, como falávamos na quarta-feira, dízimo e oferta não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com fé. Sim, mas não essa fé que talvez você possa pensar. Dízimo e oferta tem a ver aonde está o teu coração. Tem a ver como você entende tudo isso. Nós não temos o hábito e o costume de ter aqui um momento no culto e cultuar o dízimo, a oferta, vem aqui trazer a sua oferta. Não, amados, está ali. Os balanços da igreja também estão publicados ali no mural. As nossas ações, sempre nós estamos divulgando o que nós fazemos aqui com o teu recurso. E se você quiser participar mais, o Rômulo vai ficar feliz de você poder dividir essa carga com ele, e quiser até ajudar também a cuidar do dinheiro da igreja, será muito bem-vindo. Mas o propósito não é o que está acontecendo lá fora, nós trazermos aqui para dentro, mas sim tentar entender o que Deus quer de cada um de nós. Jesus não iniciou o seu ministério indo no coração do judaísmo, lá em Jerusalém, e tentando mudar tudo isso. Não, amados, ele não se importava com isso. Ele não foi para Brasília para tentar convencer as pessoas que o reino de Deus precisa agora ter leis que favoreçam isso ou aquilo. Porque o reino de Deus não é mais através de instituições humanas, cidades, povos, reinos, empresas. Não, ele acontece dentro de mim, ele acontece dentro de você, ele muda a tua maneira de pensar, a tua forma de agir, e é isto que é o reino de Deus, é uma transformação genuína dentro de você, e não através de uma instituição. Jesus aqui no capítulo 5, lá no versículo 13, todos acharam aí? É conhecido esse texto até o versículo 16, Mateus 5, 13 até o 16 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? E aí ele fala assim: para nada mais presta, senão para o quê? Senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ok. Primeiro Jesus fala que nós somos o sal da terra.
E talvez você já ouviu muitas explicações sobre isso. O sal, ele é importante porque o sal ele ajuda a controlar, a distribuir todos os nutrientes do corpo, a poder distribuir a água melhor dentro do corpo. O sal, antigamente ele era utilizado para conservar o alimento pelos antigos, porque não existia Brastemp, não tinha geladeira. Mas Jesus não está falando sobre todas essas propriedades do sal. Ele está falando só sobre uma delas. E ele é muito claro no versículo 13. Ele fala que eu e você, nós temos que ser o sal da terra. Porém, se o sal, for insípido, ou seja, não salgar, então ele não está falando sobre conservação de alimento. Então ele não está falando da regulação da distribuição de água no nosso organismo. Ele está falando que o sal, preste atenção, é aquilo que traz propósito, sabor ao alimento. Se ele não trouxer sabor, se ele não cumprir o seu papel, ele só serve para uma coisa. E é claro que ele está usando aqui um exemplo muito interessante, porque não sei se você sabe, mas em Jerusalém isso era muito comum. Jerusalém é um lugar que fica numa cidade edificada sobre grandes montanhas. Então, por mais que você tenha muito próximo de Jerusalém, alguns quilômetros, um deserto que tem aproximadamente ali 45, 50 graus, também em Jerusalém, no inverno, é possível você ter lá neve sobre Jerusalém. Então, existem fotos lindas e maravilhosas de Jerusalém coberta de neve, porque ela fica edificada numa montanha muito alta. E aí o que acontecia? Nos dias de culto, em que as pessoas estavam indo a Jerusalém oferecer sacrifício, muitas vezes o pátio do templo estava coberto de neve. E eles então jogavam sal, para o sal derreter a neve, e as pessoas então não escorregarem, não correr o risco ali de sofrer algum tipo de acidente. Mas olha só, este sal que era jogado no templo, ele não estava cumprindo o papel dele. O papel do sal não é derreter a neve. O papel do sal é trazer sabor ao alimento. E é disso que ele está falando. Ele fala assim, eu e você não fizermos realmente cumprir e entender o que é este propósito, nós estamos perdendo tempo aqui nessa terra. Salomão, com muita sabedoria, lá em Eclesiastes 3, ele fala assim, tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra com um propósito. Se o que você está fazendo não tem propósito, você está perdendo o seu tempo. Você pode estar até dentro da igreja, mas se você não está vivendo com um propósito, você está perdendo o seu tempo. Se você está numa empresa trabalhando sem propósito, você está perdendo o seu tempo. Se você está fazendo algo na sua vida, uma instituição de ensino, se cursando, estudando alguma coisa, mas sem propósito, também está perdendo tempo. Se você está num relacionamento sem propósito, você também está perdendo tempo. Se você está numa igreja como esta, sem propósito, você está perdendo tempo, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para ter um propósito. Nós temos que agir em prol de algo. Alguma coisa precisa acontecer. É necessário que tenha um objetivo para que eu possa alcançar. Então, quando ele fala que nós somos o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, que nós viemos aqui, neste lugar, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, para alguma coisa acontecer, e não para sermos os mesmos. Para alguma coisa mudar, e não para sermos os mesmos. Então, se você está vivendo uma vida muito parecida com o que você tinha no mundo, cuidado. Qual é o propósito? Por quê? Qual a razão que te trouxe até este lugar? O que você tem feito como objetivo? E aí você é uma bênção na minha frente, aqui na igreja, mas lá fora, qual o propósito é esse então? O propósito é você ter uma máscara aqui dentro da igreja e lá fora você ser terrível? Se esse é o propósito, ok. Está claro, você sabe para onde você vai e nunca vai se enganar por isso. Mas Jesus está dizendo daqueles que vivem sem propósito. Se o sal não fizer a diferença, se ele não realçar o sabor do alimento, come uma batata sem sal. Uma batata frita. Frita ela e come, sem sal. Agora come sal puro. Porque você pode pensar o seguinte, então é o sal que é gostoso? Não, come o sal puro. Você vê o que acontece? É ruim. Come a batata sem o sal? Também é ruim. Eles se completam. O sal tem o propósito de realçar o sabor. Come uma carne
na grelha, no churrasco, maravilhoso, sem sal, sem tempero. Qual é o propósito do sal? Dar sentido às coisas. Extrair o que ele tem de melhor, para que você possa degustar e provar. Ele tira o que tem de melhor, para você poder saborear. Esse sabor ele está escondido, e se não for o sal agir, você nunca vai saber o que é comer um bom churrasco. Você nunca vai saber o quão gostoso é uma batatinha frita. Você nunca vai saber quão bom é uma série de coisas, porque é o sal que dá sentido ao alimento. Nós não estamos falando aqui, porque alguns estudiosos dizem que o homem começou a morrer quando ele descobriu o sal e o açúcar. E é uma mentira. O homem começou a morrer quando ele desobedeceu o Senhor no Éden. Daí para frente não tem mais. O que é? Você quer empurrar com a barriga até o 100? Tá bom, vai dar trabalho para os outros. Você quer? Tá bom, mas assim, vai chegar uma hora que não tem mais o que ser feito. Aqueles que cuidam bem do seu corpo, se preparam, conseguem avançar bastante. Mas se você não cuidou muito também, não tem muito o que fazer. Uma Bíblia diz, o exercício corporal para pouco se aproveita. Não é que ele está falando que você tem que ser sedentário. Ele está falando assim, que você se esforça, faz, aí você fica um mês, perde tudo que você fez durante um ano inteiro. Quando ele fala que é pouco proveito, por quê? Porque você luta muito, e um pouco de tempo que você ignora, você perde tudo. Então é difícil. Se nós temos que ser o sal da terra, nós temos que começar a dar sabor a este mundo, não tentando encontrar sabor no pecado, o que muitos fazem. Eu vou fazer um funk de Jesus. Você está tentando salgar, trazer uma coisa, não tem nada ali, amados. Isso é religiosidade. Não tem como extrair nada dali. Vou dar um exemplo. Eu sei, não estou dizendo aqui, eu gosto, eu como. Põe sal no chuchu. O que acontece? Nada. Sabe por quê? Não tem nada para realçar dali. Não tem nada. Você põe, você sente o gosto do sal, mas não tem o que realçar. A carne tem, por mais que o Nicolas não concorde, a carne tem, ele está na aula aí em cima, a carne tem propriedades e é o sal que vai trazer ela à tona. A batata tem propriedades maravilhosas, mas o que vai trazer isso para fora é o sal. Agora não adianta você querer colocar sal naquilo que não tem nada. Pode colocar, não vai sair nada. Então entenda que ele está dizendo que nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo. São duas coisas diferentes que se complementam. Sim, são diferentes, mas elas se complementam. Mas ele termina o versículo 16 dizendo o seguinte: para que os homens, ao ver você um sal, aos homens ver você como luz desta terra, eles glorifiquem a Deus. Para que nós fomos criados? Para louvor da glória de Deus. Nós somos criados para que os homens glorifiquem a Deus através das nossas vidas. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel. Quando ele vê aqueles 3 jovens saindo da fornalha, ele fala assim, não sei vocês, eu acabei de entregar minha vida para o Senhor. Agora quem manda aqui é Deus, só tem um Deus, e ele glorifica a Deus ao ver aqueles homens sendo sal. Propósito. Realmente realçando a diferença naquele lugar. O que acontece com o rei Dario no capítulo 6 de Daniel? Quando ele fala, Daniel, dar-se-ia o caso do seu Deus não ter se esquecido, ele culpado, cheio de peso no coração, Deus livra Daniel, Deus dá uma palavra de conforto para o rei, não se preocupa não, a culpa não é sua. A culpa não é sua, Deus já falou para mim que não é sua. Estou aqui inteiro, se abrir eu vou conseguir sair. O que Dario faz? Ele glorifica a Deus através da vida de Daniel. A gente foi feito para isso só. E se nós não cumprimos esse propósito, para quê? Vamos perder tempo aqui? Nós vamos passar os nossos domingos, quintas-feiras, para quê? Então, já que é o único caminho, vamos então perseguir de verdade. Abra a tua Bíblia, lá no profeta Isaías, capítulo 5. Quero tomar muito cuidado de falar isto aqui,
para que ninguém entenda de forma errada. E mesmo a gente se preocupando tanto, às vezes a maldade no coração das pessoas leva a cada um achar que é assim. Vós sois o sal da terra. Vocês precisam trazer propósito, sabor. Aí fora existem muitas pessoas perdidas, aqui dentro também. E você é o elemento que vai extrair o que tem de bom nestas vidas. Se você for o sal e a luz, entenda o seguinte, a expressão luz, tanto lá no aramaico e no hebraico, nunca é de iluminação. Luz é conhecimento e trevas é ignorância. Você tem que agir para despertar o que tem de melhor dentro dessas pessoas. Ou você acha que Jesus morreu por um bando de falido que não tem o que ser feito? Ou você acha que Jesus se entregou na cruz por um bando de pessoas que não tem conserto? Tem, olha Pedro, olha Paulo. Todos têm, amados. Talvez eles não queiram, mas todos podem realçar este sabor. Você é o elemento, é o instrumento de Deus nessa terra para despertar este valor. Como? Sendo sal e levando conhecimento, luz, instrução, ajuda, para que eles possam realmente também serem transformados. O nosso propósito nessa terra é, primeiro, despertar o valor que existe dentro dessas pessoas como um sal, extraindo o que eles têm de melhor. Levando como? Só o sal? Isso, mas aí você precisa ser também luz neste mundo, para trazer conhecimento a eles. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 5, todos acharam? A partir do verso 1 mesmo. Vamos ler até o versículo 7 e eu acho que já está bom. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou, e limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Para aqui um pouquinho. Esse profeta amado chega e começa a contar uma história. Eu quero louvar a Deus pelo que Ele fez. O nosso Deus fez uma vinha, produzir uvas. Ele plantou uma boa vinha, a terra era muito fértil, a vinha era muito boa, ele cuidou, ele plantou bonitinho, seguiu todas as recomendações, fez tudo, irrigou, adubou, ficou muito tempo cuidando dela. E qual é a expectativa? Se tudo é favorável, a terra é boa, o agricultor é bom, a origem da vide é boa, é tudo bom, não tem por que dar errado, é batata, é tiro certo. Aí o que ele esperava? Vai sair uvas boas daí, coisas boas vão ser extraídas dessa vide, Deus vai fazer coisas maravilhosas, vai gerar frutos benditos. E aí ele fala o seguinte, que quando ele começa a colher as frutas, vem uvas bravas, uva azeda, ruim, fora do tempo. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. 4. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. 5. Agora, pois, vós fareis saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, vire entulho. 6. E tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, a igreja, o povo de Deus, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui o clamor. O que ele está dizendo aqui? Preste atenção, querido.
Isso aqui vai te libertar de algumas coisas, sem dúvida. Nós achamos que a palavra de Deus é uma fórmula exata. Se eu fizer tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que a Bíblia recomenda, o resultado sempre vai ser o mesmo. Lembre-se, ele não está falando de você, ele está falando de você para com o próximo. Ele falou assim, julguem, Deus está falando, julguem o que eu fiz. Vocês homens, julguem. Eu fiz tudo por vocês. A terra era boa, a semente era boa, o agricultor era bom. Eu fiz tudo. E ao invés de vocês serem transformados e se tornarem uvas boas, o que vocês se tornaram? Uvas ruins. A culpa é de quem? Não é do agricultor, não é da terra, não é da vide, não é do cuidado, a chuva, tudo foi certinho. Mas a liberdade que nós temos, que Deus nos deu, toda a criação tem a liberdade de escolher o seu caminho. Lúcifer escolheu dele. 1/3 dos anjos escolheu. Adão escolheu. Abraão também escolheu. Jó também escolheu. Todos seguiram o seu caminho. Inclusive Jesus, no Getsêmani, ele deixa claro que se ele quisesse, ele podia ir para outro caminho, mas ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Todos nós temos a liberdade. A terra é boa, a palavra é boa, a nossa vida é boa. Então não adianta você, como querendo ser sal desta terra e luz deste mundo, você trabalhar por alguém, mas essa pessoa não valorizar. Por mais que eu lute pelos meus filhos, eu quero lutar por eles, e eu vou lutar por eles, eu vou ensinar eles, eu vou me desdobrar, eu os chamo a atenção, eu os corrijo ao máximo, mas não é garantia de um futuro na presença do Senhor. Eu não posso garantir, porque vai chegar um dia na vida deles que eles vão decidir. A terra foi boa, a semente foi boa, nós cuidamos, nós fizemos de tudo, mas vai chegar uma hora que eles vão escolher. E a ignorância da igreja, que olha para muitos pastores e fala assim, peraí, ele cuidou de 5.000 pessoas muito bem, mas não cuidou bem da casa? Será? Meus filhos estão no caminho do Senhor. Eu não estou pregando isso porque eu tenho filho nas drogas. Eu já estou falando para vocês porque essa é a palavra. E não é uma justificativa do futuro. Eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor para que Ele seja misericordioso. Mas observem, eu já falei isso aqui uma vez já. Observem o reino de Deus. Com uma exceção muito diferente, nós temos só o bastão sendo passado de Davi para Salomão. O resto, cadê os filhos de Moisés? Mas tem Isaac e Jacó, claro, né, amados? A promessa era com um, era óbvio que o filho... Mas tira Isaac e Jacó. Cadê os filhos de Moisés? Eles vão assumir, né? Não vão assumir. Quantos ministérios e igreja, as pessoas falam assim, não, o dia que esse daqui morrer, vai ser o filho. Isso não tem na Bíblia. Quem disse que a obra continua com o filho? Cadê os filhos de Daniel? Os filhos de Pedro? Cadê os filhos de Samuel? Pelo contrário, foram desprezíveis pelo Senhor. Então nós começamos a achar que se eu fizer tudo certo e lançar a rede, nós vamos conseguir pescar. Não, amados. A minha responsabilidade é de eu ser sal. Mas por mais que eu lute, o resultado não é minha responsabilidade. Por mais que eu tente trazer sabor de uma vida amargurada, de alguém que está se perdendo na iniquidade e no pecado, não é minha responsabilidade. Eu vou lutar, eu vou tentar fazer de tudo, eu vou levar luz, conhecimento, eu vou tentar extrair coisas boas dele, mas nada que eu faça é garantia de sucesso. Porque é um princípio de Deus. Vai chegar uma hora que Ele vai escolher o que Ele quer. Vai chegar uma hora que Ele vai colocar na balança e falar assim, não, eu não quero isso. Mas depois de tudo isso, Ele mesmo fala, julguem, e veja se eu faltei com alguma coisa.
E os pais muitas vezes estão, amados, assim, vivendo uma vida amargurada. Aonde eu errei? Deus está falando aqui. Aonde eu errei? Eu ensinei princípios, eu alimentei, eu cuidei, eu fiz tudo. Eu fui um exemplo, eu lutei por eles, mas se eles decidiram, eu não tenho culpa. Vão colher frutos amargos, vão sofrer. Eu também vou olhar para isso e vou me encher de compaixão, mas o que eu posso fazer? Eu fiz tudo. O exemplo que eu estou dando é de um pai com um filho aqui, mas não se prenda só a isso, é em tudo. Às vezes no teu trabalho, dentro da tua parentela, um primo, um amigo, que você está ali, é o teu papel, tirar o que tem de melhor nessas vidas. Às vezes eu estou compartilhando, conversando com as pessoas, e aí vem o Digão e começa a falar mal do pastor Marcelinho. Não aconteceu isso, mas só para vocês entenderem. E muitas vezes o que ele está falando é verdade. É triste. Porque o pastor Marcelinho, depois de 60 anos na igreja, ele não tem isso, mas só para vocês entenderem. Ainda não aprendeu. É difícil. Por quê? É o que ele está falando aqui, a gente insiste, a gente trabalha, a terra é boa. Você pensa, Senhor, onde está errado? Choveu no tempo certo. Olha aqui, a análise do solo é ótima. Olha tudo, você fez tudo certo. Mas não se esqueça deste princípio. Deus não escraviza ninguém. Vai chegar uma hora que cada um vai escolher o seu caminho. Olha como isso é. Ter um pai segundo o coração de Deus não é uma garantia de sucesso. Ah, mas tem o caso de Salomão. Salomão é um ponto fora da curva, porque Salomão, lembre-se, nem era para existir. Tem um mistério muito maravilhoso por trás de Salomão. Mas você tem um rei maravilhoso e o filho terrível. Aí você tem um pai terrível e nasce um filho que vai ser uma bênção. Mas ele aprendeu com quem essa bênção toda aí? Porque se o pai era terrível, a família era toda destruída, de onde saiu isso? Amados, a obra e o ato do Senhor é estranho. Então não é uma fórmula exata. Não é porque você cuidou, adubou que vai dar fruto. E não é porque também que você abandonou, porque o pai é ruim, que não vai sair algo bom. O nosso papel não é esse. O nosso papel é tentar extrair o sabor de todos. Iluminar o caminho desses, trazendo conhecimento. Olha o que o Senhor fez comigo. Podemos andar juntos. Mas, o que podemos fazer? Uma vez eu conversava com uma pessoa, é duro o que eu vou falar aqui, amados, mas é a verdade. Existe uma grande e imensa possibilidade dos meus avós não estarem no céu. Existe uma grande e imensa possibilidade dos meus pais não estarem no céu. Existe uma grande e imensa possibilidade dos meus filhos não me verem no céu. Existe uma grande e imensa possibilidade de eu não ver os meus filhos no céu. Nós achamos que está todo mundo indo para o céu. Não. Calma. O que você não pode é deixar de lutar para salgar. Aonde você está? Trazer propósito. Quantas pessoas nós estamos num ambiente, de repente quando ela entra, tudo muda. O clima muda, a alegria parece que entra com a pessoa. E tudo fica mais gostoso, tudo fica mais legal. Tudo dá um sabor diferente. Tem propósito. Amados, não importa o quanto nós lutemos, o resultado não é nossa responsabilidade. O resultado não é nossa responsabilidade. Nós sempre falamos isso aqui. Quando o Senhor traz a parábola dos granjear dos talentos, ele chega para o último e fala assim, sabe qual é o teu problema? É que você não fez nada, eu não estou cobrando o resultado. Inclusive o que tinha 5, que granjeou mais 5, ficou com 10, sabe o que ele fala para ele? Você foi fiel sobre o pouco. Ele ainda acha que foi pouco o que ele fez, mas o que ele fez não importa, é a atitude, não é o resultado. O quanto ele conseguiu fazer de dinheiro não importa, mas é a atitude. Você foi inútil, você não fez nada. Você não tentou, você não cultivou a terra, você não lutou. E no exemplo que eu estou dando aqui, claro, aplique-se a tudo. Você não lutou pelos seus filhos. Mas o que se você fez,
Faça como o Senhor aqui, ó, no versículo 3. Julgue. Senhor, eu fiz. Eu lutei. Está aqui. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Senhor, o tempo todo eu estou me examinando e falando, Senhor, o que eu errei? O que eu fiz? Se você abrir, nós não precisamos, amado, até por conta do nosso tempo, mas lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12, conta a história de Eli. Eli era um sacerdote, um homem de grande importância e posição em Israel. E aí o que acontece? O problema é que Eli tinha uns filhos. Vamos abrir lá, vai. 1 Samuel, rapidinho, capítulo 2. Não acharem que sou eu que estou inventando aqui. 1 Samuel 2. Primeiro Samuel 2, 12. Olha só, Eli é aquele que fala com Ana, mãe de Samuel, e Samuel vai morar com ele, depois que Samuel cresce e desmama. Agora olha o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Depois na sua casa você lê até o 17, como lição de casa. Vou explicar para vocês o que esses meninos faziam. Eles pintavam e bordavam dentro do templo, do lugar onde ficavam os sacerdotes. O templo ainda não existia. A tenda. Eles comiam sacrifício, aquilo que era para o Senhor, eles roubavam para eles. Eles eram terríveis, terríveis. Só que eles foram ensinados dentro dos costumes da lei de Moisés. Quando a Bíblia está dizendo assim que eles não conheciam o Senhor, não sei se na sua Bíblia o Senhor está todo em letra maiúscula, diz, não que essas crianças não sabiam o que estava escrito na lei, não que essas crianças não sabiam o que era guardar sábado, não que essas crianças não sabiam sobre os 10 mandamentos e os outros 603, esses jovens aqui já sabiam, amados. Só que quando a Bíblia diz, presta atenção, que eles não conheciam o Senhor, é porque eles eram hipócritas. Tinham roupa de filho de sacerdote, estavam na igreja, ouviram a lei, a instrução, viram tudo acontecer, mas eles não queriam seguir. O problema não é que eles escolheram isso, é porque Eli, eu vou dar 2 exemplos, Eli cuidou mal dos seus filhos. Ele viu seus filhos errando e não falava nada, como a imensa maioria dos pais hoje, que não acredita que os seus filhos aprontam, que não acredita que os seus filhos erram. O mundo está errado, não são os seus filhos. Aí sabe o que o Senhor fez? Trouxe uma sentença sobre ele. Ele revela isso a Samuel, e Eli um dia sentado numa cadeira, recebe uma notícia ruim, cai para trás da cadeira e quebra o pescoço, morre. Assim. Os seus filhos também são mortos, e essa é uma das notícias que chega até ele. O fim dele é terrível, trágico. Mas de uma pessoa que não quis salgar, não quis trazer conhecimento aos seus filhos, não quis lutar por eles, não quis extrair. A Bíblia diz que ele era negligente, ele não fazia nada, ele via os filhos errando e não estava nem aí. Ele via que estava tudo errado e ele não se importava. Ele não quis fazer a diferença. Ele não quis lutar pelos seus filhos. E abra o exemplo. Pense na pessoa que trabalha com você, pense nos parentes, pense nos colegas, nos amigos. Nós somos o sal dessa terra. Nós temos que tentar extrair o que há de melhor das pessoas. Nós temos que, e mesmo que o melhor seja arrependimento e confessar pecados, isso é ótimo. Reconhecimento de que está errado, de que precisa mudar, de que se continuar desse jeito o Senhor vai o destruir e Ele está preocupado com isso. Isso é ótimo. É o meu e o seu papel tentar tirar, extrair isso,
Porque isso vai trazer propósito. Bom, se você sabe que você está errado, que você precisa mudar, agora eu vou vir com a luz. Agora eu vou tentar te ajudar. Qual o caminho que você vai andar para sair disto? Eli não estava preocupado. Ainda em 1 Samuel, você vai até o capítulo 8, nós vamos ver um outro exemplo, que é Samuel agora. Samuel, aqui no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5, vamos ler rapidamente. Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. 2. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, eram corruptos, e tomaram presentes e perverteram o juízo. 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Muita gente já pregou e falou, né? Que o povo queria um rei, não queria mais saber de Deus. Não, não foi isso. Não é bem assim a história. Eles estavam vendo que eles iam cair numa roubada. Samuel, você está cuidando da gente, está tudo legal, não tem o que reclamar. Mas é seus filhos que vão assumir? Seus filhos estão pedindo propina para oferecer sacrifício? Seus filhos não valem nada. A gente quer um rei. A gente não quer ficar na mão dos seus filhos, não. De quem é a culpa do povo querer um rei? Ai, do coração duro. Não, amados. Samuel tem parte nisso. Só que preste atenção. Qual a diferença de Eli e de Samuel? Os filhos de Samuel decidiram ser corruptos, mas Samuel ensinou. No entanto que Deus não pune Samuel. No entanto que Deus nem toca nesse assunto. Ele sabe que ele plantou, a terra era boa, ele fez tudo, mas os filhos não quiseram. Por isso Samuel não é punido. Por isso Samuel não é cobrado. Ele fez tudo o que foi possível. Mas é fato, seus filhos são corruptos, Samuel. Seus filhos vão fazer um monte de besteira. A gente já está vendo. Então dá um rei para a gente que está resolvido. Agora pelo menos é a gente que decide. A gente que escolhe. Entenda, amados. Esses dois exemplos são exemplos diferentes. De um que não quis, não lutou, não tentou e foi penalizado por isso. Não só por ter filhos terríveis, mas também sofreu a consequência da sua negligência. E outro que tentou, mas não conseguiu. Salomão foi um desses. Tentou, mas Deus nunca cobrou dele isso. Nunca cobrou dele. Porque pode chegar uma hora que seus filhos decidam ir para o mundo. O que podemos fazer? Eles têm a liberdade. Eu luto para ensinar eles o caminho que eles devem andar, para que eles não venham a se desviar. Presta atenção na colocação. É uma grande possibilidade que eles não se desviam, mas não é garantia e certeza. Eles têm escolha. Eles podem decidir não ir. Eles podem querer ir para o mundo e talvez depois voltar. É a liberdade que o Senhor nos deu. Qual é o meu papel? Julga. Olha, Senhor, eu plantei, eu cuidei, eu adubei, eu fiz tudo, mas ele escolheu outro caminho. Muitas vezes, amados, nós estamos confundindo muito o que é ser sal e luz, querendo garantir que tudo, o resultado é certo. Não é, amados. Mas o que deve ser certo e o que nós não devemos abrir mão é de tentar, é de lutar, é de tentar construir este caráter em todos aqueles que o Senhor colocar pelo nosso caminho. É o nosso papel. Instruir, tentar tirar o melhor de dentro deles. Como o corpo, quando a mão se machucar, a outra vai trabalhar em favor, para tentar conter o sangue, para tentar fazer alguma coisa. Isso é ser sal. Isso é trazer a diferença. Eu quero encerrar com os irmãos num texto bem conhecido, que está lá em Isaías. Vamos voltar em Isaías, só que lá no 53.
Isaías 53. Aqui vai falar mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías já estava falando como seria a sua vida, a sua entrega e o seu propósito. Olha o versículo 1 do capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha isso aqui, amados. A pregação foi feita. A plantação, a adubação, o cuidado existiu. Mas quem deu crédito? Quem se importou? Quem deu valor para o que Cristo fez? Então seria o sacrifício dele incompleto? De maneira nenhuma. Seria o cordeiro falho? De maneira nenhuma. O tempo em que Deus enviou Jesus estava errado? De maneira nenhuma. Mas nem todos dão crédito, amados. Esse é o porém. Não adianta você semear, lutar, se não der crédito ao que você tem feito. O teu papel não é fazer as pessoas dar crédito. O dar crédito é a liberdade que Deus deu a cada um. Eu posso não dar a mínima para você, eu decidi isso. Eu posso não querer te amar, por isso que amor é mandamento. Eu decidi. O que nós podemos fazer? O cordeiro era bom, o sacrifício foi perfeito, ele não falhou em nada, o ensino, a doutrina foi sã e pura, ele fez tudo. Agora, se as pessoas não querem dar crédito, você não tem responsabilidade sobre isso. Você vai salgar, mas você vai tentar, você vai trazer luz, você vai tentar ensinar, você vai lutar por todos os que o Senhor colocar no seu caminho. Mas se Ele não quiser, o que você pode fazer? Nada. Se Ele não der crédito, nada. Se Ele não der valor, nada. Se Ele não der importância, nada você pode fazer. Nós ficamos angustiados, tristes, chorando. Você não vê Jesus chorar por um que não dá crédito. Você não vê Jesus chorando para os seus discípulos, chateado porque, olha, você viu? Eu falei, aquele jovem, ele estava no caminho certo. Ele só tinha que vender tudo e me seguir. Olha só, você vê? Ele não perde tempo. É página virada. Vamos se importar com quem vai dar crédito. Zaqueu, vem comigo. Investe nele. Por quê, amados? Não é a palavra que é falha. Não é o sacrifício que é imperfeito. São as pessoas. Chuchu não tem gosto de nada. Pode tacar sal, não vai sair gosto de nada. Não quer. Não valoriza. Não dá importância. Quem deu crédito à nossa pregação? Pouquíssimos. Ótimo. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo, perante o quê? Perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem deu crédito à nossa pregação? O que ele falava, ninguém dava importância. Primeiro ponto. Segundo, o aspecto dele, a aparência dele, também não despertava interesse em ninguém. Olha, pela sabedoria, Jesus não conseguiu pescar muitos, porque o que ele falava não despertava interesse. Pela sua postura também, não despertava interesse. Ninguém olhava para ele. Ninguém olhava para ele. Esses dias eu falei para minha esposa isso. Falei assim, eu particularmente não gosto. Ela falou assim, do carro, né? A gente comprou um carro, né? Nem pagamos, mas tudo bem, vamos lá. A gente comprou um carro. As pessoas não... Quando eu estou andando de Ford Ka preto lá, ninguém olha para mim. Ninguém olha. Por que as pessoas olham agora? Por interesse.
O homem olha e fala, um dia eu vou ter esse carro. A mulher olha e fala assim, quem sabe um dia meu marido dá um carro para mim. É assim, por que as pessoas olhavam e Jesus não se importava com ele? Porque nem na aparência despertava interesse. Não tem nada ali que eu quero. O que ele fala não me importa. O que ele representa para mim como figura também não importa. Esse era Jesus. E tem gente falando que ele era rico, que ele andava de carro zero. Ninguém olhava para ele. Ninguém queria. Estava ali a sabedoria, o amor, o verbo de Deus, a perfeição encarnada. Aprove o Senhor derramar sobre ele toda a plenitude da glória de Deus. Mas os homens não via valor nisso. Olhava e não entendia o que ele era. O problema não está na terra, amados. O problema é que o sal não vai extrair sabor daquilo que não existe. Joga sal na pedra. Joga sal na terra e come. Porque não tem sabor. Não tem nada ali para extrair. Nada. Não tem propósito. Então não adianta você perder tempo nisso. Nem por aquilo que saía da boca de Jesus as pessoas se interessavam. Nem pela sua postura as pessoas se interessavam. Olha o 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você já ouviu esses coaches falarem, viu? Não fica andando com quem está abaixo de você. Você tem que andar com gente melhor que você. Aí quem vai ser o seu líder? O quê? Um carpinteiro? Um homem que trabalha nem um condenado? Que não tem o que oferecer? Não tem nada que desperte interesse? Eu quero andar com essa pessoa? Tá maluco? Eu não. Porque as pessoas estão... Nós vamos falar disso logo logo. As pessoas compram por uma coisa que a Bíblia chama de cobiça dos olhos. Não tem nada de importância. Aí você dá importância para mim, mas não dá para o Digão. Tá bom. Aí você dá importância para o Murilo, mas não dá para o Giovanni. Tá bom? Não se preocupa não, tá? Você que se sente ofendido por isso, o seu Salvador passou pelo mesmo. É assim, amados. As pessoas entendem o seguinte, o sal não escolhe. Não importa se ele está salgando a batata ou a carne. Ele cumpre o propósito dele. Não importa quem é. Não importa quem Deus colocou no caminho dele, ele vai lá e ele extrai o que tem de melhor, levando luz, entendimento e conhecimento. Se esse não der crédito, é um problema dele, não seu, não meu, não de Deus. A terra era boa, a vide era boa, o agricultor era bom, a semente era boa, era tudo bom. Aí, amados, vamos ver o exemplo aqui, a partir do versículo 4. Vamos lá? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Ele fez? Como sal Ele foi, tocou em nós e extraiu até o que não prestava, Ele tirou. 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que o sal faz, Ele toca e Ele extrai o que tem de bom. Ele faz o que tem que ser feito, Ele traz propósito e sentido. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele trouxe sentido à nossa vida. Ele trouxe razão para a nossa vida. Até você que não tinha valor nenhum, Ele conseguiu extrair coisas que vão trazer teu crescimento, que vão te edificar. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores,
ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Porque muitos cristãos, muitos crentes, estão desanimando, estão abandonando o caminho do Senhor, porque não estão vendo propósito, porque não estão vendo sentido na sua caminhada. Por que não está vendo sentido? Por que não está vendo mais propósito? Eles estão acordando para ver que, olha, o que eu era no mundo e o que eu sou agora, quase nada mudou, ou às vezes nada. É natural que você desanime. É natural que essa pessoa comece então a abandonar o caminho de Cristo, porque ele não está vendo propósito. Por que ele continuou? Por que ele se entregou? Por que ele permitiu Deus moê-lo? Porque ele começou a ver propósito. Vidas perdidas começaram a ser restauradas. Homens que estavam completamente entregues à perdição, como Zaqueu, estavam se arrependendo e lutando pelo resto da sua vida por uma transformação. Então isso, entenda, os 3 anos e meio aproximadamente no ministério de Jesus, todos os casos, tudo o que foi acontecendo, foi trazendo força a ele, porque ele começou a ver que valia a pena. Olha Zaqueu, olha Nicodemos, olha o que aconteceu com Marta e Maria e Lázaro. Ele começa a ver todas essas pessoas. Olha aquele menino endemoniado lá em Gadar. Olha o que está acontecendo com os discípulos. Ele começa a ver, amados, que ele está conseguindo extrair o sabor de vidas que viviam amarguradas. Ele está conseguindo trazer conhecimento, entendimento. Ele está conseguindo transformar vidas de um homem que era leproso e agora ele é salvo, remido, limpo. Então tem propósito. Os crentes estão desanimando porque eles simplesmente não estão salgando essa terra. E é difícil você caminhar com Cristo tanto tempo sem ver nenhum resultado. Mas a culpa não é do Senhor. Porque preste atenção, muito, infinitamente maior for o número daqueles que rejeitaram o Senhor do que aqueles que aceitaram. Mas aqueles que aceitavam era o suficiente para produzir o ânimo necessário. 10 foram curados da lepra. 1 bastava para Jesus falar assim, valeu a pena. Só um. Só um. Nós ficamos um bom tempo lutando lá na clínica. Amados, louvado seja Deus pelo Zaqueu. Nós falamos na nossa reunião de homens. 1 foi suficiente para valer a pena tudo que nós fizemos. Tudo. Mas foram muitos. Foi, lembra? Mas vinha aqui caravana. Muitos. 1 já é suficiente. Vale mais que o mundo inteiro. É isso que ele está falando. Por que as pessoas estão desanimando? Porque não estão salgando, e por não salgar não consegue extrair, não consegue cumprir o seu propósito, não consegue viver a vida do Senhor, e aí vão desanimando. Agora olha o que ele fala aqui, 11. Olha o que Jesus, como ele se alimentava. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou conhecimento. E por isso ele então teve a sua alma satisfeita. Ele olhou para trás e falou assim, valeu a pena lutar por Pedro. Senhor, mas foram muitos que te abandonaram. Eu sei que foram muitos. Mas não foi por causa da terra, não. Não foi por causa da semente, não.
Não foi por causa do cordeiro, do sacrifício, não. É porque não quis. Mas valeu a pena. Valeu a pena por Pedro, valeu a pena por João, valeu a pena por Tiago, valeu a pena por todos esses aqui, ó. É o remanescente, é muito pouco? É, mas valeu a pena. Quero testemunhar ontem. Nós tivemos um tempo muito gostoso com as crianças lá em casa, ontem à tarde. E todo domingo nós temos um trabalho que nós fazemos com as crianças e tem um grupo de crianças que também estão participando lá com a gente, né? E aí ontem foi muito legal, porque quando a gente estava indo embora, né? Eu comecei a perguntar para cada um deles, assim, no carro, né? E eu imaginando que ia vir cada coisa, né? E veio umas coisas lá que nem vale a pena contar, não porque são ruins, pelo contrário. Mas é que vai perder um pouco do... Vocês vão começar a rir demais aqui, acho que vai ter que acabar o culto. E eu comecei a perguntar para cada um, e aí, o que você mais gostou hoje? Ah, o que eu mais gostei foi da carne. Que o tio Juca lá foi lá e fez um churrasco pra gente. Ah, o que eu mais gostei foi de correr atrás das galinhas, que eles foram lá correr atrás das galinhas lá. E aí o Daniel não deixou eles pegar as galinhas. Ah, o que eu mais gostei é isso, o que eu mais gostei é aquilo, tal. E eles foram contando, e eu dando risada, né? Me divertindo com eles. Ah, que legal. Aí eu perguntei para um lá, e você? O que mais você gostou? Aí ele falou assim, o que eu mais gostei... Ah, eu não sei se eu posso falar. Eu falei, não, fala, claro que pode. Então vai, fala. Ah, o que eu mais gostei foi de você. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, você não precisava trazer a gente aqui. Mas você veio, você trouxe. Então foi o que eu mais gostei. A gente não sabe o quanto, pode ser que dessa grande multidão, um só. Porque ele não está olhando nem o que foi dado a ele. Ele está olhando a motivação das pessoas. Ele está agradecido a Deus por alguém que foi lá e fez um churrasco para ele, que foi o tio Juca. Amados, nós não fizemos com essa intenção. Nós não fizemos com esse propósito. E eu não tenho galardão mais sobre isso. Mas é o nosso papel tentar. Os pais podem não dar valor. Aonde eles estão inseridos pode ser cercado de podridão. Não é isso que vai me fazer desistir ou não. Nós temos que semear. O pastor Paulo estava falando aqui sobre a associação lá. 60 crianças estão lá. Amados, se uma hora vai vingar, se uma hora... não importa, a gente não está preocupado com isso. Mas ele fala assim, olha, ele fez tudo isso, carregou todo esse fardo, arrancou todos os pecados da humanidade, levou sobre ele. Mas assim, não foi em vão. Nunca em vão. Em algum momento, gera fruto, amados. Pode todos os cachos serem amargos e uvas bravas, mas uma talvez vai ser gerada. Isaías era um deles. Ele estava no meio de uma vide toda condenada, mas ele não estava. Aí ele continua, 12. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ainda ele intercedia. Aquilo que não tinha valor nenhum, ele ainda estava orando. Pelos pecadores, ele estava lutando por eles. Por aquilo que não valia nada, que não tinha, ele estava tentando tirar, extrair algo de bom de dentro dessas pessoas. É por isso que Jesus fala, ele sendo esse exemplo, ele fala que eu tenho que ser sal nesta terra. Eu tenho que trazer sentido e propósito. Luz, direcionamento para a vida das pessoas. A gente tem que inspirar as pessoas. Esse é o nosso propósito. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu e o teu papel. Rodrigo está indo amanhã para uma viagem que talvez, amados, nunca mais ele encontre essas pessoas com quem ele vai cruzar. Ah, então é perdido? Não, nós estamos indo lá semear muitas sementes durante muitos dias. É o papel de Deus o fruto ser gerado. É Ele que dá o crescimento. Não é a gente. Nosso papel é salgar.
É dar sentido à vida das pessoas. Pessoas que estavam desanimadas começam então a ser tomadas por ânimo e falam assim, sim, agora é isso, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou tentar fazer diferente dessa vez. Esse é o nosso papel. Mas também trazer luz, conhecimento, entendimento. Isso aqui é o que faz a diferença. É a verdade que transforma, que liberta. Não adianta você ficar, aí vai virar um discurso vazio, tentando inspirar as pessoas, criar uma palestra de motivação ao invés de uma pregação genuína do Evangelho. Isso daí não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você trouxer também a luz, aí é diferente, amados. Nós temos que ser sal, trazer sabor, propósito e luz para que os homens nesta terra glorifiquem a Deus. Louvem a Deus ao contemplar as nossas vidas. É esse o propósito. Se não for isso, amados, de nada vale estarmos aqui. Amém?